Buenos dias a todos, aqui é o Dr. Walter, pesquisador da Fundação SCP, e hoje vamos falar sobre o SCP-682, o réptil difícil de destruir. O SCP-682 deve ser destruído o mais rápido possível. Assim começa o arquivo da Fundação sobre o temido réptil, altamente indestrutível e inteligente. Apesar dos melhores esforços da Fundação, ele provou impossível de matar. Pode não ser o SCP mais perigoso que existe, considerando que existem entidades capazes de eliminar realidades inteiras, mas é um dos mais icônicos, e provavelmente você já ouviu histórias do monstro que a morte esqueceu, e sabe exatamente por que o mundo todo tem tanto medo do réptil difícil de matar. Ele foi submetido a algumas das armas e armadilhas mais mortais da Fundação, sobreviveu a ataques de alguns dos seus companheiros SCPs mais mortais, mas antes de falarmos sobre muitas tentativas fracassadas de assassinato da Fundação contra um réptil difícil de matar, precisamos de um pouco mais de base sobre o que essa criatura é. A primeira coisa a saber é que um SCP-682 quer que você e todos que você conhece morram. Ao contrário de algumas outras criaturas como o 096 e o 173, que são assassinos, mas não exibem habilidades de processamento superiores, o 682 possui astúcia, raciocínio avançado e até mesmo uma inteligência lógica no nível de um ser humano. Ele pode conversar com você, mas apenas conversar com essa criatura de maneira calma e cordial fará com que de vez em quando ela entre em um estado de raiva, onde se torna mais perigosa e volátil. A fera é mantida perpetualmente em um enorme tanque de ácido clorídrico poderoso, derretendo seu tecido para evitar que atinja todo o seu potencial e entre em fúria. O ativo mais aterrorizante da criatura é a razão pela qual ela se provou impossível de terminar: sua incrível capacidade de se adaptar a qualquer estímulo externo. 682 é um ser reativo, capaz de não apenas sobreviver e se regenerar a todos os ataques, como também de incorporar esses ataques em seu próprio arsenal. Em outras palavras, se você espera matar essa coisa, é melhor matá-la no primeiro golpe, porque se você não fizer isso, é melhor acreditar que ele vai bater em você muito mais forte do que você bateu nele. Isso nos leva ao evento principal, algumas das tentativas mais ambiciosas e assustadoras da Fundação SCP de encerrar o 682. Existem literalmente muitas tentativas mal sucedidas para listar todas aqui, então pense nisso como um destaque das falhas mais proeminentes da Fundação. 682 foi testado pela primeira vez com SCP-017, uma entidade de sombra humanoide, demonstrou ser capaz de consumir matéria com suas sombras e não deixar vestígios. Testes em amostras de tecido do 682 mostraram que o 017 foi capaz de consumir esses tecidos sem efeitos adversos. No entanto, quando o 017 foi colocado na câmara de contenção com a criatura real, 682 soltou um rugido horrível, tão alto que danificou os equipamentos de áudio próximos. 017 fugiu para o canto da sala. 682, em seu estado de fúria, tentou romper a barreira de contenção. Os agentes conseguiram suprimir e remover a criatura, mas nenhum dano significativo foi registrado à anomalia. A tentativa falhou. O 173, a estátua assassina, foi mais tarde trazida, esperando que ela pudesse matar o 682. No segundo que o 173 foi introduzido na área de teste, 682 recuou para a parede oposta e começou a gritar intensamente. Ele era inteligente o suficiente para saber com o que estava lidando ali. Enquanto os pesquisadores e guardas esperavam uma reação instantânea, na verdade houve um impasse por mais de 6 horas, enquanto o 682 olhava para o 173 continuamente. Eventualmente, o embate foi quebrado quando os agentes atiraram nos olhos do 682 com rifles de precisão de alto calibre, quebrando a linha de visão e fazendo com que o 173 atacasse. Embora 682 tenha sofrido danos em várias partes do seu corpo enquanto seus olhos se regeneravam, a criatura não foi morta. Em seguida, ela regenerou vários olhos por todo o corpo, cobrindo a sua carapaça com vários olhos resistentes a balas. O impasse continuou por mais 12 horas enquanto 682 mantinha um contato visual com a anomalia. O 173 acabou então sendo removido da unidade de contenção e a missão foi abordada. A tentativa falhou. Em seu desespero, a Fundação recorreu a trazer outro monstro perigoso e é aparentemente impossível de matar para enfrentar o 682, o 096, conhecido como Monstro Tímido. Bom, fãs do SCP já sabem, esse ser mata qualquer pessoa que veja seu rosto, sem exceções conhecidas. Quando entra em seu modo de ataque, acredita-se que seja literalmente imparável, ou pelo menos era. Enquanto o 096 foi capaz de destruir 85% da massa corporal original do 682 durante sua luta,
que durou 27 horas. Ele foi deixado mentalmente quebrado no final das contas, ferido e encolhido no canto. Até hoje, se confrontado com 682, um monstro tímido reage com puro terror, virando-se e arranhando seu próprio rosto. A tentativa falhou. Durante uma violação mortal de contenção, o 682 também enfrentou organicamente outro SCP icônico, o 106, conhecido como Homem Velho. O Velho é uma anomalia psionica que muda de forma, conhecida como 953. Ambos conseguiram invadir a contenção do 682 durante a brecha de contenção. O Velho puxou os dois combatentes para seu dimensão de bolso. No entanto, apesar de perder 67% da sua massa corporal durante o confronto, o 682 prevaleceu. O Velho teve que fugir de volta para sua cela e o 953 foi coletado e levado pelos agentes. Mais uma vez, 682 continuou indestrutível, mas não foram apenas experimentos de teste cruzados, intencionais ou não. A busca da Fundação de uma forma de matar o 682 levou a vários métodos de assassinato mais convencionais, todos com graus variados de sucesso. Devido às habilidades altamente adaptáveis do 682, alguns métodos foram descontados desde o início. Por exemplo, o lançamento de um poderoso míssil termonuclear contra a criatura foi rejeitado pelo Comando A5, com a premissa de que se a criatura não fosse destruída e evoluísse a ponto de poder se livrar de armas nucleares, a humanidade estaria praticamente acabada. Outras ideias foram abandonadas apenas por serem muito ridículas, como a sugestão de voar a criatura pelo ar e soltá-la de uma altura considerável, na esperança de matá-la com impacto. Não temos certeza se precisamos dizer porque essa é uma ideia terrível. Mas durante experimentos com o SCP-682, os estudos variaram de honestos a completamente incompetentes e malignos. Um pesquisador convidado alimentou duas crianças pequenas e inocentes para a criatura para ver o que aconteceria. Ele foi então alimentado à criatura devido ao seu comportamento sádico, que foi visto como um obstáculo à conduta profissional. Afinal, a Fundação deve ser fria, mas não cruel. O 682 que detinha o monopólio da crueldade aqui. Os agentes Memetic Kill foram um fracasso retumbante. Eles tentaram desmembrar o 682 com um laser poderoso também, mas a criatura desenvolveu superfícies refletivas que deslocavam o feixe e causavam danos catastróficos à área de contenção. Tentaram matar a criatura sugando todo o ar da instalação e criando um vácuo, mas ela expeliu um composto gasoso perigoso que reagiu violentamente com o ar assim que ele entrou de novo na sala. A Fundação usou lâminas de alta precisão para cortar o 682 em aproximadamente 12.000 pedacinhos, e depois separou esses pedaços. Sem surpresa, a essa altura, essa tentativa também falhou. As peças foram reformadas em pouco tempo depois, e a criatura voltou a estar 100% viva. Em uma demonstração particularmente assustadora de inteligência e adaptabilidade, a Fundação tentou matar ele com calor extremo, mas ele se protegeu, desenvolvendo uma carapaça secundária composta de hélio sólido. Quando o pessoal entrou na sala após o atentado fracassado contra a vida da criatura, ela quebrou sua carapaça de hélio em fragmentos mortais que dispararam ao redor da sala e destruíram todo o pessoal da Fundação presente. Ele armou uma armadilha e essa armadilha foi um grande sucesso. A capacidade da criatura de se adaptar aparentemente a qualquer ofensiva é incomparável. A equipe da Fundação não tem ideia de como classificar essa criatura como orgânica, inorgânica, viva ou até uma criatura morta. A cada passo, a criatura apenas levanta mais perguntas. O que é isso? É possível destruí-lo por qualquer meio? Quem estava mesmo tentando matar quem aqui? Porque certamente parecia que o 682 tinha uma relação de morte muito maior do que a própria Fundação SCP. Proezas mais extremas de testes cruzados para eliminar esse monstro falharam. 162, uma bola hipnótica de objetos pontiagudos e anzóis, foi introduzido na cela de contenção do 682. Os ganchos se prenderam à criatura e arrancaram grandes porções de sua carne, incluindo toda sua mandíbula inferior e seu membro. No entanto, o 682 ainda conseguiu romper contenção, matar 11 pessoas e ferir outras 86. Regenerou seus membros graves em pouco tempo. A fera chegou a ser levada para o domínio do The Gate Guardian, o Guardião do Portão, um SCP-001. Ele possui uma espada flamejante quente, capaz de destruir seus alvos em nível anatômico, mas mesmo assim 682 sobreviveu e se regenerou. Talvez o teste cruzado mais fascinante de todos tenha sido entre o 682 e o 053, que é a garotinha. A garotinha gentil e inocente, com a condição de causar tendências homicidas em todos que entram em contato com ela por mais de 10 minutos. As pessoas com essas tendências tentariam machucar a garota, mas imediatamente caíam mortas logo após, deixando a garota intacta.
Os pesquisadores anteciparam 2 resultados possíveis. O primeiro resultado otimista, de que o 682 entraria em um estado de raiva, atacaria 053 e morreria para sempre. E o resultado realista, no qual 682 atacaria 053 e sofreria algum ferimento menor, ou nenhum. 053 teve que ser removido da cela de contenção, mas isso não aconteceu. O que ocorreu foi consideravelmente mais chocante. Quando 053 entrou na sala de contenção 682, o monstro se tornou estranhamente dócil. Pesquisadores e funcionários ficaram perplexos, vendo com espanto enquanto 053 se aproximou do monstro assassino e começou a brincar com ele. 682 até permitiu que 053 desenhasse em seu rosto com giz de cera. Os pesquisadores pensaram que deveriam estar sonhando, vendo essa exibição surreal se desenrolar. 053 parecia ter até afeição a esse monstro imortal. Foi um ato único em desafio a tudo que eles achavam que sabiam. Quando o pessoal da fundação entrou na sala de contenção para separar os dois, 682 ficou violento e matou vários guardas. 053 também chorou e ficou triste por estar separada de seu novo amigo. Até hoje, apesar de mais testes, a fundação não tem ideia de como ou por que isso aconteceu. Como muitos detalhes em torno do 682, está envolto em um mistério profundo e incrivelmente frustrante. Ainda assim, a história do 682 continua apesar dos melhores esforços da fundação. O monstro continua a quebrar contenção e abate funcionários com uma regularidade bem grande, eliminando seu ódio aparentemente ilimitado, não apenas por seres humanos, mas por qualquer coisa que ouse respirar. Ninguém sabe exatamente de onde a criatura veio, qual sua verdadeira natureza ou por quê. Sua capacidade de se adaptar e regenerar excede muito o que qualquer outro organismo tenha nesse planeta. Talvez um dia a pesquisa consiga chegar lá, mas por enquanto só se sabe que ele tem um ódio incessante contra tudo que está vivo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Mete o dedinho no like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Até a próxima. Falou!